Bem-vindos ao primeiro episódio especial, o primeiro gravado ao vivo, no passado dia 28 de dezembro de 2024, na Fermentage. Este é o primeiro de vários episódios que serão gravados ao vivo e onde qualquer pessoa poderá assistir. Em breve irei anunciar onde será gravado o próximo episódio. Entretanto, a segunda temporada do podcast começa já no dia 3 de fevereiro, portanto, fiquem atentos. Este episódio foi gravado com uma audiência num armazém de produção de cerveja artesanal, onde também existe um bar. Vão ouvir ruídos e pessoas a falar, mas tudo isso faz parte da experiência de gravar ao vivo. A Fermentage fica localizada na Rua Capitão Leitão, em Marvila, em Lisboa, e é um sítio de eleição para quem gosta de boa cerveja artesanal, com e sem álcool, vinhos naturais, kombucha, cidra e excelente comida também. Um enorme obrigado à equipa da Fermentage que apoiou a produção deste episódio e disponibilizou a sua casa para esta gravação ao vivo. O nosso convidado chama-se André Maciel e é alguém que conheço desde que tenho 6 anos. Conheci os seus pais, a sua família é quase uma segunda família para mim e por isso este episódio é muito especial e cheio de amor. O André é o fundador do projeto Hortas ao X, pioneiro em hortas urbanas e sustentabilidade, e além disto é um enorme entusiasta e profissional da agricultura urbana em permacultura, promovendo esta agricultura orgânica em casas, o que obviamente aproxima as pessoas da natureza e do cultivo sustentável, que é o que nós devemos procurar. Fiquem connosco até ao fim, vai valer a pena. André, como é que nós podemos salvar o mundo? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo teu convite. É mesmo uma honra poder estar aqui contigo a falar e a conversar sobre a minha história de vida e sobre todas essas perguntas que tens para fazer. E parabéns pelo teu projeto e obrigado a todos por terem vindo e espero ter uma boa projeção de voz para vocês poderem ouvir aqui tudo. Vem para a frente, se não ouvir. Sim, venha mais para aqui, para a frente, está frio, Exato. vai estar bom. Então, como é que nós podemos salvar o mundo? Uma pergunta difícil. Eu, na verdade, eu acho que a única forma de nós podermos ter a plena consciência para salvar o mundo, primeiro é ter a consciência de que ele precisa de ser salvo. E depois, com pequenas atitudes, com ação. E todas as ações que nós temos no nosso dia-a-dia têm um impacto enorme no que conta para salvar o mundo. Mas salvar o mundo acaba por ser muito generalizado e muito um peso muito grande. Então eu acho que, olha, respondendo à tua questão, eu ando com uma frase no meu carro, no tablier, que é pensarmos globalmente e agirmos localmente. Eu acho que isto é uma forma incrível de nós podermos salvar o mundo, porque se nós nos preocuparmos com tudo aquilo que existe à nossa volta e tomarmos conta das pessoas que também tomam conta de nós, podermos ter essa proximidade mais com a natureza e responsabilidade e consciência ao nosso redor, é assim a chave para podermos e depois ser em cadeia e salvarmos o mundo desta maneira. Excelente perspectiva, exatamente. E tu tocaste aí num ponto que eu acho que é interessante. Muita gente, fala da questão da empatia para salvar o mundo, ou seja, percebermos as outras pessoas, percebermos as diferenças, tentar ajudar as outras pessoas, compreendê-las e etc. E tu tocaste aí no ponto de ajudar localmente, agir localmente. E eu acho que isso é extremamente interessante e extremamente importante, porque a visão global de salvar o mundo, e por isso é que eu gosto de colocar esta questão, que é para ver também a forma como as pessoas abordam a questão e ver as diferentes perspectivas e o que é que priorizam em relação ao que é mais importante para os próprios também. E eu acho que isso também tem muito a ver com o teu projeto, a questão de agir localmente, porque o teu projeto é tudo muito sobre agir neste local e influenciar as pessoas à volta, influenciar as outras pessoas. Sim, no fundo o meu projeto toca muito no cuidarmos de tudo aquilo que está perto de nós e desta forma, ou seja, sermos quase autossuficientes e produzirmos o nosso próprio alimento. Como é que nós podemos produzir o nosso alimento se ele estiver longe? Ou como é que nós podemos ter atitudes e ações que são... Porque é muito o nosso dia-a-dia, tudo aquilo que nós vivemos diariamente, desde que acordamos até que nos deitamos, todas as nossas escolhas têm um impacto. E eu acho que é muito por aí, e tem um impacto e podem ter impacto nas outras pessoas, que é o mais importante para mim. E elas, obviamente, depois vão de se inspirar ou de seguir aquilo que também a tua atitude. E isso é um choque em cadeia incrível, que depois
consegue proporcionar e depois muitos hábitos saudáveis, que no fundo é aquilo que é o meu rumo. Exato, o centro da tua ideia. Sim. Exatamente. Uma pergunta nada relacionada com isto, mas é uma pergunta que eu adoro fazer, que é: qual é a primeira memória que tu tens desde sempre? E por acaso, curiosamente, ontem estávamos a falar disto, e eu agora gosto de perguntar isto a pessoas que conheço pela primeira vez. Porque é interessante, porque cada pessoa tem uma abordagem diferente, obviamente, e há pessoas que se lembram de coisas com 2 anos, há pessoas que só se lembram aos 5, há pessoas que não conseguem apontar a primeira memória, e depois há a questão de se é uma memória falsa, se não é, Pois se não é falsa. foi alguma coisa que nos contaram. Exatamente, pronto. E gostaria... É uma pergunta lixada. Bem, eu quando me fazes essa pergunta, a primeira coisa que eu me lembro logo é na escola, é na primária. E por acaso é uma recordação, porque é algo que está ainda muito, não é nítido, na verdade. Sei que não foi ninguém que me contou, mas é na escola, no infantário, e eu não sei se era um amigo imaginário ou se era um amigo mesmo que eu tinha. Porque na verdade quando eu olho para a fotografia da nossa turma toda da primária, eu não encontro aquela pessoa que eu idealizava, que eu imaginava. Mas era um amigo e é das primeiras memórias que eu tenho é de brincadeiras com essa pessoa, que não sei se era imaginária, se é real ainda hoje, mas é uma memória que me acompanha até hoje e é uma memória que eu tenho muito presente quase desde aquilo que eu me lembro de quando era de ser pessoa. E depois, outras 2 memórias muito nítidas que eu tenho é de estar na minha cama e a porta do meu quarto estar aberta e de esperar que a minha mãe passasse no corredor para lhe pedir um copo de leite ou para lhe pedir alguma coisa para beber, só para dormir mais descansado. Então isso é uma memória também que me acompanha muito e que eu tenho desde de miúdo. E o nascimento da minha irmã mais nova. Quando ela nasceu foi assim uma coisa também quando era muito miúdo e marcou-me bastante. Não são aqui estas memórias assim... Tudo excelentes memórias. Eu tenho alguma curiosidade em relação à primeira que tu acabaste de partilhar. Tu lembras-te exatamente desta pessoa? Como é que era? Há traços físicos que tu te lembras? Eu lembro-me do físico, sim, dos traços físicos e até mesmo do nome da pessoa, que era Tomás. E não havia nenhum Tomás. Eu não sei, pode haver, e se calhar pode ser uma coisa da minha cabeça e eu não estar a concretizar o mesmo, mas era um amigo meu na escola com quem eu brincava muito. Pronto, portanto já sabem, quando ouvirem o André falar com o Tomás, por favor vão lá ver se essa pessoa existe. Nunca mais o vi, nunca mais falei com ele, uma cena naquele... Exato. Pode ser que apareça um dia, vamos ver. Pode ser. Mas que ele ouça esse podcast. Exato. André, eu lembro-me de ti. Exatamente. Muito interessante. E tu tocaste agora, pronto, falaste na questão da tua irmã mais nova. Tu cresceste rodeado de malta jovem, porque tu tens primos, irmãos, e vocês cresceram muito próximos uns com os outros e passavam muito tempo na casa dos vossos avós. E além destes primos e irmãos, havia amigos dos primos e dos irmãos, no qual eu me incluo, que também passavam algum tempo. Como é que foi para ti crescer rodeado de tanta família e de tanta gente jovem, pronto, mais ou menos da tua idade, pronto, uns mais novos, uns mais velhos? Como é que isto te influenciou enquanto pessoa? Porque eu acredito que tenha influenciado de alguma forma. Super. Aliás, sinto-me um sortudo em ter nascido dentro de uma família que é super unida e com tantas crianças também, porque nós temos quase todos a mesma idade. 8 primos, 7 primos de um lado, 8 primos do outro. Ou seja, somos muitos e poder ter nascido numa família assim é uma escola. Acaba por ser quase uma escola, é nasceres tipo, com muitas crianças, com muitas personalidades diferentes, mas com um amor muito em comum e em conjunto, e poder lidar tanto com primos como com primas, e brincar com os primos e brincar com as primas, e ter essa ligação toda deste pequenino, faz sem dúvida a pessoa que eu sou hoje, porque a nível de relacionamento e tudo com pessoas, ter tido esse contacto deste pequenino com eles todos foi realmente maravilhoso e é um privilégio. É um privilégio, na verdade, sinto-me um sortudo nesse sentido e trouxe-me imensas a nível de socialização e tudo e de confiança para comigo mesmo, traz-me bastantes skills de socialização e tudo mais. E
E é isso, na verdade, poder, porque eu imagino, às vezes as famílias têm filhos únicos e que às vezes não têm muitos primos e que não têm muitas crianças ao seu redor, que possa ser muito mais difícil ou que o seu grande o contacto com outras crianças seja na escola. Eu quase que posso dizer que nasci já com uma escola criada, porque eu já tinha os meus primos todos pequeninos, e eu sou dos mais novos, não sou o mais novo, mas sou dos mais novos, e depois também o facto de ter os meus irmãos, e também somos 4, e isso tem um impacto enorme, sim, sem dúvida alguma. E depois, é por isso que eu criei este podcast, como não tenho irmãos e primos, vamos dizer que muito poucos, eu tive que criar isto para ver se contactava com alguém, porque pronto, a minha vida foi bastante solitária e terrível. Relacionado... Mas a nossa família também. Exatamente. Muitas vezes, Exatamente. E sempre para comer, normalmente. Relativamente ao que tu disseste, pronto, em relação aos teus primos, em relação aos teus irmãos, eu sei de uma história que eu achei a história bastante interessante, que foi uma vez que tu e a tua prima Ana, acharam que fazia sentido irem passear uns 4 ou 5 cães os dois, para um bairro onde havia milhares de cães, segundo o que eu ouvi aqui dizer, e pronto, a coisa não correu muito bem. Portanto, eu queria perguntar se isto teve um impacto na tua saúde mental, ou se conseguiste ultrapassar assim, o choque de ser milhares de cães. Milhares, foi o que me disseram. É verdade, eram muitos cães. Exato, muitos mesmo. Muitos cães. Sim, e eu, na verdade, a minha prima Ana, com quem eu brinquei muito desde pequenino e que descobri ainda mais a paixão que tenho hoje pela profissão que tenho, porque nós brincávamos muito às quintas e aos animais e aos veterinários, e é muito engraçado porque esse grande contacto e essa grande relação fazia-me passar muito tempo na casa dela em Azeitão, onde íamos passear os cães, e é engraçado que esse episódio trouxe por acaso trouxe-me uma lição, que foi, nós estávamos a passear os cães, na verdade eram cães grandes, mas entrámos num bairro onde haviam muitos cães soltos, e esses cães todos soltos começaram a vir contra nós para atacar os cães com quem nós estávamos. Mas de repente chega o Miguel, que é o irmão da Ana, e assim, eu acho que foi um impulso que ele teve, porque ele foi a correr, a gritar contra esses cães todos. Clássico Miguel. E eles deram a volta e vazaram. Aquilo para mim foi uma cena de tipo, uau, não podemos mostrar o medo. Foi uma lição que eu tirei daquele dia, por acaso, e é engraçado estás a falar nisso, porque quando nós mostramos o medo, realmente estamos 100% é a probabilidade de sermos atacados. E quando enfrentamos o problema ou quando enfrentamos alguma coisa, há ali tipo uma segurança que nos faz com que depois esse medo se afaste ou que esse ataque se vá embora. E então foi isso, foi engraçado perceber que o Miguel veio a correr todo doido contra esses cães todos e eles foram-se embora e nós ficámos sem salvos com os nossos cães, mas foi um episódio por acaso muito engraçado. Clássico Miguel, tu vais uma vez. Exato. Afastar cães sempre Só foi corajoso. Exato. Não, mas faz sentido, e tendo em conta o que cada um acabou por fazer na vida, lá está, o que tu fazes na quinta, que brincavas com a tua prima também, a tua prima que foi para a veterinária, e o Miguel que foi para afastar cães, basicamente, é a profissão dele. Portanto, faz todo o sentido, correu tudo de acordo Ele afasta tudo o que é mau, ele vai... Tudo o que é mau, o Miguel afasta, principalmente cães, contratem o Miguel Silva, vale a pena, nós já partilhamos o número. É um bom guarda. Exato, um bom guarda de cães. Pronto, a tua vida foi bastante interessante no que toca a irmãos e primos e a nível de juventude, mas pronto, também teve os seus dramas, e tu perdeste a tua mãe bastante novo, com 13 anos. Uhum. Como é que é exatamente para uma criança de 13 anos, mesmo com uma família com um grande suporte, perder a mãe nessa idade? Porque imagino que seja um grande choque e uma coisa bastante complicada. E eu sei que acabou por influenciar, em certa parte, também a tua abordagem, pronto, à vida e ao mundo e ao teu trabalho. Sim, sem dúvida que foi o trampolim para este projeto das Hortas LX. Porque é isso, as Hortas LX acaba por ser, transformou-se num negócio, mas é muito mais história de vida. Como é que é ultrapassar? Não há nenhuma receita, na verdade. Eu acho que é isso. Foi um processo. A minha mãe estava muito doente e foi todo um processo, na verdade, até ela falecer. Foram 4 anos que eu acompanhei a minha mãe
na verdade foi a partir, que foram 4 anos muito, muito dolorosos. Ela ainda está muito presente, sabes? E eu acho que é a melhor forma de nós combatermos a morte de alguém que nós amamos é mantermos presente sempre essa pessoa connosco. E ela está presente em mim, está presente nos meus irmãos, está presente em todas as tradições que nós temos de família, na minha família toda. E é algo muito íntimo. Não é nada fácil. O que me ajudou muito foi ter um suporte de família, mas eu acho que está muito dentro de ti a força de quereres ultrapassar a morte de quem tu amas muito e de quem tu sabes que te ama. Porque para mim foi muito pior perder aquela pessoa que tu tens a certeza absoluta que tem um amor incondicional por ti. E isso foi a pior, foi assim, é ainda o que é mais doloroso. Mas lá está, ela está sempre presente e eu, em cada coisa que faço, ela está comigo e principalmente em todos os dias do meu trabalho, porque este trabalho, o meu projeto, foi muito em busca disso, de tentar que não existam mais mortes destas nas famílias, porque eu acredito muito que a minha mãe faleceu de cancro e eu acredito que é muito vai muito lado a lado com a alimentação que nós temos. E aprendi muitas coisas com ela durante a doença dela, que foi a alimentação saudável que ela tinha nos últimos tempos, o simples fumo de beterraba que ela fazia, a procura das receitas mais naturais, ir ao naturista, que era uma coisa que me fascinava imenso, entrar dentro de uma loja de naturistas e ver aquelas ervinhas todas e perceber que ela se queria curar com isso, foi algo que me deixou aqui, que me estimulou, algo que eu já tinha, que era uma paixão enorme pela natureza. E foi eu acho que se nada disso tivesse acontecido, eu hoje não tinha se calhar o projeto que eu tenho hoje. E então eu estou muito grato por tudo aquilo que eu vivi com ela e eu acho que é a melhor forma de agradecer a presença que ela teve na minha vida. E eu acho que não há uma forma de ultrapassar isso. A forma que eu ultrapassei foi sempre acreditar que ela está presente e está comigo. E muito neste projeto. Boa mensagem. Boa mensagem. Achas que... Eu no outro dia estava a falar com a minha mãe sobre isto. E a minha mãe disse que, pronto, achava, e faz algum sentido, que a geração dos nossos avós foi a última geração potencialmente saudável. É claro que possivelmente, principalmente nos homens, deviam fumar 50 maços de tabaco, portanto não eram saudáveis desse ponto de vista, mas do ponto de vista alimentar havia menos comida processada, também havia a questão de se calhar não terem tanto dinheiro para apostar numa comida mais sustentável, mas ao mesmo tempo se calhar não havia comidas com tantos químicos há 60 ou 70 anos atrás. Achas que a nossa geração vai ser mesmo a geração do cancro, no sentido em que nós andamos a comer o lixo desde que nascemos e isto vai ter uma consequência muito grave? Ou achas que ainda vamos a tempo de mudar isto? Ou se é realista que poderá haver essa mudança? Olha, isso foi sempre algo que me preocupou e na verdade é isso, os nossos avós até a uma altura tiveram uma vida super saudável e livre destes pesticidas e destes químicos todos. A Revolução Verde, que tem este nome bonito, trouxe o pior de tudo, que foi todos esses fármacos, esses pesticidas e esses agrotóxicos para a agricultura, para se poder produzir mais alimento e os transgénicos. A nossa educação... sabes que eu acredito que o cancro não acredito e já li bastante sobre isto e pesquiso bastante e rodeio-me de pessoas que têm uma vida saudável e até de médicos e tudo mais, e mais na parte da medicina alternativa e tenho vindo a acreditar cada vez mais que o cancro não é genético, mas sim é cultural e é quase educacional, é à mesa e é tudo aquilo que os teus pais comem é aquilo que tu vais comer também. Exato. Então acaba por passar de geração em geração uma má alimentação. E os nossos pais não tiveram uma educação de uma boa alimentação. Claro. E eram ignorantes a esse ponto e não chegava esta mensagem do que é uma boa alimentação. E temos que comer carnes vermelhas todos os dias, ao almoço, ao jantar. Ter esta educação de como é que nós nos alimentamos, isso sim é uma corda para te lançar para hábitos que depois se vão refletir no teu corpo. E a alimentação é que nós somos feitos de alimentação, a alimentação é que é o nosso combustível. E aquela frase que é nós somos aquilo que nós comemos é super verdade. E
E eu acho que a única forma, e é super possível, e eu acredito nela, de nós conseguirmos combater essas doenças cancerígenas e podermos ter uma vida mais saudável, o início está na forma como produzimos o alimento e depois está na forma como nós comemos. E estas são duas balanças que nós temos que, ou seja, isto tem que estar de igual forma, porque não nos vale nada ser vegetarianos e ter uma alimentação super à base de vegetais quando estamos a ir comprar alimentos cheios de pesticidas e agrotóxicos. E isso é, ou seja, é ter a plena consciência de onde é que nós produzimos o nosso alimento, quem é que é o nosso agricultor, que é quase como quando tu escolhes o teu médico para cuidar de ti, eu acho que tens que escolher o teu agricultor, a pessoa que produz a tua comida, porque é isso que vai fazer parte de ti e da tua saúde. Porque a tua saúde está nos teus hábitos que tu tens no dia-a-dia, mas principalmente na tua comida. Por isso eu acredito plenamente que sim, que vamos todos sempre a tempo de conseguirmos combater, de prevenir e de não fazer com que essa doença chegue a nós a partir da alimentação. Isto é uma crença que eu tenho. E foi muito por isso que eu criei este projeto das Hortas LX. Porque não podendo e não querendo ser agricultor de grandes terrenos e andar ali só debaixo de sol a cultivar alimento saudável para toda a gente, poder pelo menos ter uma plataforma, uma janela, um sítio onde as pessoas pudessem ter toda a informação de como é que eu posso produzir o meu alimento de forma saudável. E que eu acho que é um direito de toda a gente. E a partir daí, eu acho que respondo aqui um bocadinho à tua questão, que é, eu acredito mesmo que sim, que é a partir da alimentação e da forma como nós produzimos o nosso alimento e daquilo que nós temos no prato e reduzir completamente a carne ao máximo. Não sou fundamentalista, mas nós não somos carnívoros. Nós somos omnívoros, nós temos que comer um bocadinho de tudo e a nossa alimentação não tem que ser baseada num animal nem em derivados de animais. Há muitas outras coisas que nós podemos comer e isso traz-nos muita saúde. Claro, muitos benefícios, claro. Mas como é que, economicamente, neste mundo em que vivemos, e falando especificamente de Portugal, é que nós podemos convencer as pessoas a não vão ao Pingo Doce comprar aqueles brócolos cheios de pesticida, vão antes a um produtor natural que potencialmente poderá ser mais caro. Como é que nós damos a volta a isto? Porque eu lembro-me de ter esta conversa com algumas pessoas e as pessoas diziam, pois eu entendo, é mais saudável e tudo mais, mas eu não estou para pagar o dobro do valor ou mais 50%, quando posso ir ao Pingo Doce e compro logo ali um molho de brócolos e custa muito menos. E será que faz assim tanta diferença? Será que não faz? Pronto. Portanto, como é que... Eu sei que, pronto, esta pergunta é um bocadinho difícil de responder, mas como é que tu achas que se pode combater isto para pessoas que não têm uma grande margem financeira para ir a um produtor que realmente produz organicamente? Assim, é sempre difícil, porque tu quando queres mudar o estilo de vida de alguém, mudares o teu estilo de vida, os teus hábitos, a tua forma de estar, que foste sempre ensinado a fazer aquilo, é muito difícil e dá uma preguiça gigante mudares isso. Não é? Como é que tu, desde miúdo até uma certa idade, tiveste uma alimentação e tiveste hábitos de ir comprar ao supermercado tipos de alimentos processados e tudo mais, como é que tu, e depois tens, não é? Como é que tu... É difícil mudares os teus hábitos porque tu foste chipado para aquilo, tu és formatado para aquilo. E, de certa forma, então é difícil tu alterares esses hábitos. A melhor forma de nós conseguirmos alterar os nossos hábitos é conhecer. E eu acho que informar-te. E cada vez mais, quando tu conheces um alimento e quando tu conheces o que é que o alimento te faz ao teu corpo, tu a partir daí começas a ter a consciência e a plena noção do que é o alimento e de como é que tu te deves alimentar. E quando tu... Eu lá em casa, os meus irmãos estão aqui, eles sabem, eu sou um aficionado pela alimentação saudável e porque isto toca-me bastante pela minha história e por também ver que às vezes vou ao supermercado e eu vejo o carrinho de compras das pessoas e a única coisa que eu vejo dentro daquele carrinho de mão é açúcar. E o açúcar é das piores coisas que tu podes consumir, o açúcar refinado, o açúcar branco, é a pior coisa. E o açúcar está em tudo. Está nos cereais, está no pão Bimbo, está no pão, está em tudo. Está em todas, e nos processados então, nos folhados, nas lasanhas, o açúcar está lá sempre. Eu acho que quando tu agarras numa caixa de comida e olhas para o rótulo, tu já estás a tomar consciência e conhecimento daquilo que estás a ingerir. E a partir desse momento, se tu olhares para aquilo que estás a comer, tu pensas duas vezes. E eu acho que é a melhor forma de conseguires alterar comportamentos de alimentação é aí. E
e é ter uma horta, porque o alimento, na verdade, a partir de uma horta, tipo, tem outro sabor, tem aquilo que tu plantas e que depois podes comer, é maravilhoso, só esta sensação é incrível. E o ponto focal para mudar isso é na educação, é nas escolas. É começar na escola. A literacia alimentar é das coisas mais importantes que tem que existir dentro das escolas. E a base pode começar logo por construir uma horta e perceberes de onde é que vem o teu alimento. As laranjas não vêm do supermercado, as laranjas vêm de uma árvore. O leite não vem de um pacote, vem de uma vaca. De onde é que está essa vaca? Como é que ela foi cuidada? Qual é o tipo de leite que ela tem? É porque os leites de vaca neste momento têm mais antibióticos e mais porcarias do que leite. É comprares o teu alimento, perceberes o que é que estás a comer e, na verdade, libertares-te desses processados e teres uma comida limpa e veres os teus produtos e transformares tu esses produtos em casa. Isto é a melhor dica de uma alimentação saudável. É fazeres tu o teu próprio alimento em casa e transformares em casa à tua forma, não comprares completamente processado. Tu tocaste num ponto da educação. Eu sei que tu vais, por vezes, a escolas falar um bocadinho disto. Como é que tem sido a reação das crianças perante... Das crianças é incrível. Ok, Pior é dos adultos. o problema são os pais, não? As crianças é maravilhoso. E, aliás, há um episódio que eu digo sempre que é incrível e é transformador perceber como é que há crianças que não se alimentam de vegetais na cantina, mas quando estão na horta comigo, elas comem tudo, até cru. Elas comem o tomate cru, os rabanetes crus, as flores, comem tudo o que está ali na horta, eles vão provar, comem, acham engraçado, uns gostam, outros não gostam, mas há uma interação com o alimento. E na cozinha, quando tu metes um prato com brócolos à frente dos miúdos, eles afastam e metem logo de parte, não tem relação, não existe uma relação com o alimento. Eu acho que a prioridade neste momento, nas escolas e dentro das escolas, é isto, é criar uma relação com o teu próprio alimento. Se puder vir desde criança, perfeito. E quando tu mais conheces, tu mais cuidas e mais consciência tens sobre aquilo que está ali à tua frente. Então esta relação da horta com as crianças é incrível. Os adultos já existe uma resistência por causa dessa tal educação que eles tiveram. Porque agora chega aqui uma pessoa e transforma-nos a nossa cabeça toda e é tudo diferente, tudo aquilo que nós aprendemos está errado. Não é isso, são novas formas de estar na vida e nós ainda temos muito que aprender, as coisas não estão completas, não há carimbos, não está nada escrito na lápide que tem que seguir aquilo. Então eu acho que é nas escolas, a sério, a origem para mim da transformação e da evolução humana está nas escolas. E por isso é que eu faço tanto trabalho em escolas com hortas. Claro, super útil, eu acho que sim, e até acho que as crianças vão se lembrar disso de forma mais especial, porque é um evento especial de alguém que vai à escola e vai apresentar qualquer coisa e tiras um bocadinho da rotina habitual. E eu acho que essa cena do contacto que tu disseste, do contacto físico com as coisas, em vez de verem o brócolis no prato ou a cenoura no prato, e é logo aquela reação do eu não quero isto, eu não gosto disto, mas começarem a partir da origem do ver como é que cresce, como é que é plantado, como é que é semeado, todas essas coisas, realmente envolve-as no processo e poderá realmente disputar o maior interesse. Sem dúvida, é mesmo, eles adoram. Isso é muito interessante. E mesmo que os pais apresentem resistência, bem, as crianças vão ser o futuro, os pais vão morrer um dia e efetivamente as crianças vão... Sim, é verdade. Sim, as crianças são o futuro, são os homens os homens e as mulheres da manhã. Mas não são tanto os pais, né? Porque os pais querem muito isso para os filhos. Eu acho que qualquer pai quer o melhor para o seu filho e eu acho não, tenho a certeza absoluta que quem faz mais com que as hortas existam nas escolas são os próprios pais. Aliás, os próprios pais até chegam a criar escolas completamente à parte para os filhos não poderem ter aquela educação convencional que existe. Ou seja, todas as escolas modernas que existem e todas as escolas mais alternativas que existem são todas praticamente criadas por pais. É incrível. E em todas essas escolas existe uma horta e existe esta continuidade das crianças estarem em contacto com a natureza. Porque o que tem-se feito nos últimos anos é afastar totalmente a natureza das cidades e das pessoas e das crianças. E se há esse gap entre a criança e a natureza, então se ela não conhece, ela não vai cuidar e não vai dar importância e não vai criar essa empatia com o seu alimento, com a natureza. Então a resistência maior às vezes é com os professores.
e é com as entidades das escolas. Eu estou a dizer isto aqui nos podcasts, meu Deus. Mas é verdade, é a realidade. Está gravado, mas é verdade. É uma grande resistência. E eu, no fundo, o meu papel também neste trabalho é um bocado ativismo. Sim. E eu sinto muito que é a grande resistência que existe às vezes, nem é tanto às vezes dos professores, mas como o sistema de educação está desenhado, que não deixa os professores criarem liberdade para poderem incluir isto dentro das suas atividades e dos seus programas. E então a resistência está aí, está um bocadinho, está um bocadinho no como o sistema está desenhado. Mas tem sido um processo difícil, mas tem sido maravilhoso, na verdade, poder criar esta oportunidade dentro de escolas e saber que há escolas que querem muito, abrem as portas para poderem se criar hortas lá dentro. E essa resistência que tu falaste na educação, isto é um assunto que eu falo frequentemente com vários amigos. E para mim, pronto, é estranho que eu tenha andado na escola pública e em nenhum momento houve alguém dentro da escola, que é obviamente uma grande fonte de educação para as crianças, porque as crianças passam lá muito tempo e são muito influenciadas por aquilo, a ensinarem-me como criar uma horta, como fazer crescer qualquer alimento, por mais simples que seja. Não tiveste isso na tua escola? Eu não tive isso. Acredito, pronto, algumas escolas sei que têm isso, e tinham isso. Na minha altura eu não tinha, ter um professor que fosse capaz de ensinar já era bom, pronto, já seria uma grande vitória. E não só nisso, mas também do ponto de vista económico, não nos ensinam a abrir empresas, não nos ensinam a lidar com recibos verdes, não nos ensinam a fazer a declaração de impostos. Ou seja, parece que há uma não preparação por parte da escola para a vida adulta e para a vida sustentável. Ou seja, parece que há um isolamento do mundo e da natureza e pronto, depois todas as coisas profissionais que nós vamos precisar deste ensino e desta educação. O que é extremamente interessante, porque isto muda depois de país para país. Se formos para a Suécia ou para a Finlândia, já há uma grande incidência nestes tópicos e, por coincidência ou não, economicamente e socialmente estes países estão um bocadinho mais à frente. Claro, a base é... Se calhar não há uma coincidência. Não é. Lá está. Tudo. Eu acho que nós estamos com uma educação super atrasada, mega atrasada, e a forma como nós educamos as crianças e como nós as expomos às matérias todas que eles têm que aprender, que são completamente inúteis para a vida real, todo aquele capricho de que as crianças não aprendem, elas decoram. Eu lembro-me, havia coisas que eu tinha que decorar para ir para os testes, ou que não há uma facilidade na aprendizagem ou seja, estamos completamente desfasados para aquilo que o mundo, não estamos a acompanhar a evolução do mundo. E estamos sim só a ter uma educação completamente ainda muito antiga. E na verdade é isso, eu acho que é super importante nós podermos ter a consciência disso. As novas escolas que estão a aparecer estão a ser transformadoras nesse aspecto, de podermos abrir aqui oportunidades para as pessoas aprenderem de forma diferente. E depois há outra coisa que é, uma das coisas que eu tenho visto muito ao longo do tempo em escolas, tu trabalhas turmas. Tu não trabalhas a criança. Exato, individualmente. Individualmente. E é um trabalho difícil, trabalhar a criança, mas é um olhar muito especial para a qualidade que a criança tem. E tu descobres isso muitas vezes na atividade, na parte prática, no ensino ativo. E o que nós temos é ensino sentado em cadeiras, com livros, a passar do quadro, a sermos todos iguais uns aos outros e todos que temos que ter uma nota quantitativa igual. Exato. E isso é que é esse aqui o desfazamento que existe, de não aproveitar as qualidades de cada ser humano para aquilo que ele nasceu, porque eu acredito muito que nós nascemos para algo. E na infância e na educação é onde isso deve ser explorado. E quando não é um ser humano que é ali cortado, cortam ali os pés, fica de fora. Claro, sem dúvida. Sim, e eu vi várias pessoas e conheci várias pessoas que eram pessoas absolutamente extraordinárias e excelentes em muitas áreas e muitas coisas, mas não encaixavam nesse estereótipo educacional. Lá está, não conseguiam aprender por método de estarem sentados a ouvir a mesma coisa com um quadro e a professora ia falar ao professor. Lá está, e eram pessoas
extraordinárias, que depois seguiram a vida pós-escola e fizeram coisas fantásticas, mas aquele método não resulta para eles. E não foi para mim também sequer. Eu estava a minha escola para mim também foi super complicado. Eu não tive horta também na minha escola, mas agora fui lá construir uma horta de presente para eles, muito boa para as crianças, em São Gabriel, em Setúbal, e foi lá que fiz uma horta porque eu acredito que se tu não estimulas, se não metes as crianças em contacto com algo que elas gostem, como é que elas vão descobrir ou como é que vão potenciar? Eu, por acaso, tive a sorte dos meus pais me apoiarem sempre, e os meus irmãos e a minha família, sempre também eu ter uma ideia e eles não puxavam, não me empurravam até para ir fazer. E sempre tive as portas abertas para isso e uma grande vontade mesmo de querer estar em contacto com aquilo que eu gostava desde pequenino. E então eu sinto muito que às vezes as crianças nas escolas são desviadas do seu caminho e não é suposto isso acontecer, é o contrário. As escolas são para direcionar melhor a criança para o seu caminho e prepará-la realmente para, ou seja, dentro daquelas metodologias que eles têm, para um futuro real, uma coisa real. Há um provérbio que diz mesmo que se queres educar uma criança, constrói uma aldeia. Essa aldeia, a criança a viver nessa aldeia, ela vai aprender a cultivar, a vender os seus produtos, vai aprender, ou seja, ali na vivência da sua aldeia, a conhecer as várias coisas que existem na aldeia, elas conseguem ver o que é o mundo real e conseguem estar preparadas para o mundo real e começam a ter mais ideias e aptidões que vão desenvolvendo e escolhendo, não é? Porque, não, eu não gosto de fazer isto, gosto mais de fazer aquilo. E ter exemplos nessa aldeia que as crianças possam ver e o contacto das crianças com os adultos, porque é quase nós enfiamos as crianças dentro de uma escola e elas não podem ter contacto com adultos de exterior, com outras pessoas adultas, com outras profissões, com outras... Então são muito fechadas naquele método de ensino e não alargam as suas potencialidades. E eu acho que sim, que cada vez mais a educação tem que ser diferente e eu estou nesse caminho, estou muito nessa luta e a abrir esse caminho dentro das escolas, de criar um ensino ativo dentro das hortas, em que as crianças consigam aprender a matemática, o português, o inglês, o francês, na horta, a aprender. Eu se tivesse tido matemática na horta, eu acho que hoje em dia eu amava matemática. Eu não gosto de matemática e gestão, e mesmo dentro do meu projeto, estas skills de gestão e de matemática e de gerir o próprio projeto a nível financeiro, para mim é difícil, porque eu não desenvolvi essas minhas capacidades com algo que eu gosto. Então bloqueei, fechei e tranquei-me nesse aspecto. Então eu acho que é super importante poder as crianças poderem aprender ativamente, é essencial, e a brincar. Importante, sem dúvida nenhuma. Mudando aqui um bocadinho de assunto, tu cresceste num seio católico, e eu lembro muito do teu primo João Pedro, quando era mais novo, falava muito disso, muito ativamente. Eu achava piada porque para mim a minha experiência de vida é um bocado oposta, não oposta de ser de outra religião, mas oposta no sentido de não existir religião. E eu ia-te perguntar se isso hoje em dia é algo que tem influência ainda na tua vida, se acreditas num Deus e se sim, que tipo de Deus é que tu acreditas? Olha, sim, é verdade, a nossa família foi sempre assim muito ligada à parte da religião e da igreja e é engraçado que também sempre de uma forma, pela minha avó Carme, nós sempre fomos muito educados a olhar para Deus da igreja católica de uma forma muito alternativa também, de certa forma, porque a minha avó era uma revolucionária dentro daquilo que era a Igreja Católica e sempre nos tentou também passar essa mensagem de uma forma muito livre e muito não muito rígida, como é vista se calhar a Igreja Católica, que temos que seguir ali as regras todas certinhas e tudo. Sempre nos deu liberdade para conversarmos um bocadinho sobre tudo e da forma como a Igreja e a fé nos chega a nós. Então ter tido essa liberdade com a minha avó para poder explorar o que é a Igreja Católica de uma forma de não ter medo de falar e de conversar sobre isso, se acreditava, se não acreditava, o que é a história de Jesus Cristo, porque o que me fascinou sempre era ouvir a minha avó Carma falar sobre a história de Jesus e a forma como ela amava Jesus. Foi sempre uma das coisas que me deliciou e foi algo sempre que eu me agarrei muito, foi muito a essa história real. Tudo o que transcende isso,
Ou seja, a tua fé, aquilo que tu acreditas, o teu Deus, é uma coisa muito íntima, é algo que é muito delicado, e acho que cada um tem a sua forma de acreditar num Deus e em Deus. Para mim, o meu Deus e naquilo que eu acredito e que me dá forças e onde eu me salvo sempre, é na natureza, sem dúvida. E é entrar numa floresta, é ir fazer uma trilha, é passear, é dar um mergulho no mar. Isso para mim é um contacto direto com Deus e é onde eu me refugio sempre quando me sinto menos bem. E é onde eu me sinto mais próximo de algo divino e que me tem dado respostas incríveis a nível de me fazer acreditar mais e de me sentir próximo de algo que é superior a nós. E eu tenho uma fé gigante e aliás, uma das grandes... Eu acho que na verdade, a forma como eu lido com a morte da minha mãe e do meu pai, porque os meus pais já faleceram, é muito por esse canal. E esse canal da educação que nós tivemos, mas que eu não sigo à risca a religião cristã, e há muitas coisas que eu não concordo da religião cristã. Mas é lá que eu vou, foi lá que eu fui beber, foi de lá que me deu esta grande crença, esta grande vontade de acreditar em algo e de me sentir ligado a algo superior que não é palpável, que não existe e que está muito aqui dentro. Interessante, muito interessante, e faz todo o sentido, porque realmente tudo se interliga neste ciclo de natureza e amor pela natureza e Sim. a ligação toda. É uma extensão, eu sinto-me mesmo na extensão disso e faço os possíveis para fazer acontecer na prática, concretizar. Tu estudaste em Coimbra e estudaste em Setúbal. Vamos agora pôr toda a emoção que tu sentes por Setúbal, a melhor cidade do país e de sempre, e extraordinária, só está atrasada há 40 anos e muita coisa, mas pronto. Vitória é incrível. Exato, tem muito potencial. Eu sempre ouvi isso em relação a Setúbal. Eu acho que toda a gente sempre disse isso. Mas Setúbal é uma cidade fantástica, tem um grande potencial. Epá, sei lá, um bebé com 2 anos também tem um grande potencial de ser um grande jogador de futebol ou de ser um grande gestor, mas se calhar não vai chegar. Nós temos todos potencial de ser muitas coisas. Mas eu queria te perguntar, quais é que foram as maiores diferenças ou semelhanças que tu encontraste nas duas cidades? Porque, de certa forma, são cidades que estão ligadas à natureza, Coimbra não com o mar, mas com tudo o resto à volta, e Setúbal muito com o mar e com a serra, e tu estudaste permacultura em... Agricultura biológica. Agricultura biológica, na Agrária. Ok. E design de equipamento em Setúbal. Em Setúbal, exato, ok. Portanto, como é que foi essa experiência para ti e o que é que tu achas que se calhar Coimbra poderia aprender com Setúbal e Setúbal poderia aprender com Coimbra? Ui. Se é que há alguma coisa. Olha, Setúbal para mim estudar em Setúbal para mim foi bom no que toca a ter tido logo a oportunidade, desde muito cedo, poder envergar logo para uma área que eu queria, que eu gostava muito, que era o design. E ter estudado 3 anos esta área, lá em Setúbal, perto da minha família, foi incrível. A nível social e de crença e daquilo que eu acreditava que, ou seja, porque eu estudei design e foi logo muito para a parte da sustentabilidade e da ecologia, e isto foi há 15 anos atrás, está aí, acho eu, sim, ou mais, e eu era tipo... não fazia sentido naquela altura, ou seja, era algo que se falava e não tinha qualquer tipo de impacto e era só tipo ideias e sonhos do André. E depois, poder ter ido para Coimbra, lidar com pessoas que pensavam como eu e que tinha mais pessoas jovens e de outras partes do mundo, foi incrível. E poder viver aquela vibração toda do que é as repúblicas, porque eu nunca fui muito para a parte académica das praxes, foi mais viver as repúblicas, foi incrível e foi o meu primeiro desafio enquanto jovem, com 24 anos, acho eu. Com 24 anos eu fui para Coimbra estudar agricultura biológica e foi maravilhoso, porque primeiro tinha saído de uma fase complicada de vida pessoal e a Coimbra foi assim uma luz, e aquele curso que eu tirei lá também foi uma bênção. E eu ter podido ter o apoio do meu pai para poder ir para lá e do meu avô foi maravilhoso. E
a nível de... O que é que eu sinto de Coimbra? Sinto que Coimbra, para além de ser uma cidade incrível com estudantes e uma cidade universitária maravilhosa, está muito atrasada também a nível de ensino e da área que eu estava a estudar, que era a agricultura biológica, também estava bastante atrasada. Mas é uma cidade pesada. Enquanto eu sinto que Setúbal é leve, de certa forma, Coimbra para mim é uma cidade com muito peso a nível de história e de tradições é assim, é densa. E vive-se muita coisa lá. Eu conheci pessoas lá em Coimbra que estavam a estudar há 20 anos. Pessoas que estão a estudar em Coimbra tipo, há anos e que vivem, que são fazem parte da mobília daquela cidade. E pá, Coimbra para mim foi, eu costumo sempre dizer isto e ainda hoje digo, foi dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu descobri tanta coisa sobre mim e sobre o que eu queria para a minha vida dentro daquela cidade, que Coimbra vai estar sempre no meu coração, porque foi onde eu experimentei tudo a nível de educação, de relações com amigos, com namoradas, com namorados, com tudo. Foi lá que houve um boom, uma descoberta do que é o André, na verdade, porque Setúbal prendia-me um bocadinho nesse sentido e lá senti-me livre para ser quem eu quis e quero ser. Por isso foi uma cidade muito especial. A sair sempre do ninho e ir para outro sítio é incrível. É maravilhoso porque descobres-te a ti próprio, de certa forma. Os teus desafios, o estares longe da família, as saudades, conheces pessoas novas. Eu trabalhei enquanto estudei, tive uma vida bastante feliz em Coimbra. Isso que tu disseste agora no fim, eu acho que é extremamente importante. E eu gostaria que houvesse um sistema, um suporte económico que desse a oportunidade para todas as pessoas saírem fora da sua origem, seja para o estrangeiro, seja para outra cidade, para verem as coisas de fora. Eu acho que é extremamente importante, porque quando vês as coisas de fora e quando estás num território um bocadinho mais estrangeiro ou um bocadinho mais desconfortável para ti, tu começas a olhar por vezes mais para dentro. Sim, sem dúvida. Começas a te encontrar a ti próprio. E eu acho que isso é extremamente útil, mas muita gente não o faz por N razões, questões financeiras, medo pessoal, de arriscar. E eu noto que muda mesmo muito uma pessoa e acrescenta mesmo muito a uma pessoa fazer isso. Até podes regressar ao teu sítio de origem, sem problema nenhum, mas trazes muita coisa nova que eu acho que nunca trarias se ficasses sempre no mesmo sítio. Sim, porque quem és tu se nunca estiveres perante um desafio? Como é que tu te descobres? Como é que tu sabes que lidarias com aquilo? Eu tive alturas em Coimbra também que tive falta a parte financeira foi muito complicada lá. E como é que tu reages a isso e como é que tu superas isso? Sem teres que ter a ajuda do teu pai ou do teu avô? Como é que como é que vai ser agora? Quem és tu? E é aí que tu provas quem és tu. E é super engraçado tu poderes desafiar-te a esse ponto e saíres da tua bolha e do teu conforto e pôr-te à prova, porque é pôr-te à prova, saíres tirarem-te as almofadinhas do chão e let's go. E no fundo é isso, é uma experiência incrível e é um autoconhecimento 100%, que é a mesma descoberta de quem é que és tu. E tu descobres-te todos os dias em certos desafios, em certas coisas que acontecem no dia-a-dia. Então foi mesmo incrível. Coimbra eu estava como queria, na verdade. Grande cidade, Foi muito fixe. Gosto bastante. Há algum tutor que tenhas tido na tua vida relacionado diretamente com a área profissional em que tu estás, que te tenha marcado e que tu consigas destacar? Ou alguém que não tenha sido um tutor, mas seja importante na área e não tenha sido, lá está, diretamente teu tutor, que tu gostasses de nomear, que tenha influenciado de alguma forma? Ou... Olha, sim, e foi quando eu tive o primeiro contacto com a permacultura. Ok. Porque foi aí que eu descobri a pólvora para poder fazer o meu projeto acontecer. Porque muito antes disso eu tinha criado um ateliê em Setúbal, na casa onde a minha mãe nasceu, e tinha tido a ideia de juntar o design à agricultura. Então foi aí que eu pensei assim, uau, isto faz mesmo sentido. O desenhar o galinheiro, o desenhar o lago, a estufa, fazer todas essas combinações num jardim pequenino e perceber que ia completamente fechar o ciclo e ser autossustentável dentro de uma cidade, para mim foi, uau, eu tenho que partilhar isto com o mundo. E ter descoberto a permacultura em Sintra, na Quinta de Sete Nomes, e ter parado com a Isabel Castanheira, que é ainda hoje quem
não sei, lidera a parte da quinta e faz toda a gestão e os workshops em permacultura. A Isabel foi uma confirmação na minha vida de que eu estava no caminho certo e ensinou-me a ter dedo verde, a meter as mãos na terra e a perceber como é que, a ter amor pela... Eu já tinha este amor pela natureza e pela agricultura, mas como é que se trabalha o amor com a tal coisa apaixonada que tu tens, não é? E então foi um bocadinho isso, que é a Isabel Castanheira foi uma das grandes mentoras e tutoras na parte do que toca à parte da educação, de viveres com a natureza. E depois tive outra pessoa muito especial que estava a trabalhar nessa quinta também, que é a Mirita. E a Mirita ensinou-me a lidar com a natureza um bocadinho de uma forma mais esotérica e de uma forma mais sensitiva. Não tanto na técnica e na prática de como é que se cultiva um alimento, mas a Mirita foi a pessoa que me ensinou a ter uma visão geral e global sobre o que é a permacultura. Olha, com uma simples coisa que eu até posso contar aqui. Eu estava lá na horta com ela, foi muito engraçado, e eu estava a olhar para a horta dela e metade da horta estava muito bonita. Bonita, quer dizer, era uma horta com vegetais e legumes incríveis, e a outra metade estava completamente assim mais abandonada, entre aspas, estava a servir a natureza. E na verdade eu perguntei-lhe qual é que era a grande diferença entre aqui estes dois talhões, e ela assim, André, porque eu cultivo para mim e cultivo para a natureza. Esta consciência de que tu estás num mundo para também servir os outros e que os outros não são só seres humanos, que também são outros animais e que podem ser pragas e podem ser caracóis, podem ser lagartixas, pássaros, pulgões, piolhos, que são as pragas que mais acontecem, as lesmas, que mais acontecem na horta. Criares uma relação com esses animais e poderes cultivar para eles, eu ainda não encontrei uma palavra para decifrar isto, mas isto é de um altruísmo e de uma consciência de que o mundo não foi feito para ti e que o planeta não está feito para ti, incrível. Isto é maravilhoso, poder ter lidado com estas pessoas, com a Mirita principalmente, que me ensinou isso e que me passou isso, e isso é algo que eu levo para todos os meus workshops, para todas as minhas palestras. É tão simples, mas tão importante e tão especial que eu acho que deve ser sempre partilhada esta consciência por tudo aquilo que nos rodeia e podermos servir tudo aquilo que nos rodeia, mesmo que nós achemos que seja uma praga. que é quanto mais resistência tu crias, pior é. E bora então construir uma horta para esta malta toda e fica para eles. E o outro lado fica para ti e não exterminas nada. Na natureza não existe exterminação, não existe a palavra matar e eliminar. É tudo uma consequência E então é muito bonita a Mirita me ter ensinado isso. Então eu acho que ela foi das principais pessoas que traduziu o meu amor pela natureza de certa forma. E a forma como eu aplico. Adorei essa perspectiva, acho que é extremamente interessante. E faz-te pragas, temos a humanidade como uma grande praga aí, por exemplo. Não podemos destruir, não é? Pronto, claro, estamos aqui. Não, mas é super engraçado. Olha, houve também uma professora numa escola que disse assim, meninos, nós temos a nossa horta, está a ser atacada pelos coelhos. O que é que nós fazemos? E quem ia arranjar as soluções eram as crianças. Então eles diziam, metemos uma rede à volta, fazemos ratoeiras, ou armadilhas para os coelhos ficarem lá. Matamos os coelhos e os miúdos iam dando soluções. E houve um que disse assim, nós podemos construir uma horta para os coelhos. Uma criança, por isso, não é preciso sermos adultos para termos esta consciência. As próprias crianças têm, é da nossa natureza isto. E então eu acho que muitas vezes o que acontece é que a educação apaga a nossa natureza e transforma-nos em algo que não é necessário para o planeta. E então é muito incrível poder partilhar isto contigo e com todos aqui, porque para mim é uma das regras básicas de vida, é nós sabermos que estamos neste planeta que este planeta não é nosso e que nós temos que ajudar todos os seres, sejam eles da mosca, ao gato, à vaca, ao cão, ao ouriço, ao caracol, todos valem e todos são necessários neste mundo. E poder cultivar para eles, para mim, também é um grande privilégio, para as abelhas, para todos.
Gostei bastante disso. Acho que é uma abordagem bastante interessante que devíamos aplicar em muita coisa na nossa vida, não só na questão da agricultura, mas também tudo o resto. Lá está, quando se constrói estradas, quando se retiram árvores para construir parques de estacionamento, quando, pronto, N e N casos, pronto, onde esses choques da natureza realmente acontecem. Eu queria te perguntar, aqui em segredo, e não tens que, pronto, de falar disto com mais ninguém, mas em que momento é que o teu projeto das hortas ficou economicamente sustentável? Ou seja, que tu percebeste, espera aí, eu consigo viver disto afinal. Foi, olha, então eu criei o projeto em 2013 e só em 2019 é que começou a ser sustentável. Ok. E foi muito porque vim para Lisboa, já vinha para Lisboa com o objetivo de... Porque Setúbal, lá está, não é uma cidade para um projeto destes, infelizmente, porque não se valoriza. Agora se calhar já começa a ser, e já fiz vários projetos e trabalhos em Setúbal, mas Lisboa parecia-me um bom palco para poder fazer aqui o meu projeto crescer. Uau. E foi sim, foi Covid. É isso, foi esse vírus mau que trouxe aqui uma grande coisa boa para o meu projeto, que fez com que as pessoas parassem, pensassem, tivessem tempo para refletir sobre como é que está o mundo. E também, digo-te uma coisa, a horta é uma salvaguarda para muita gente, porque como anda ao mundo e que daqui de um momento para o outro pode acontecer qualquer coisa de grave em que nós não nos vimos sem nada e nem sequer temos um supermercado para ir buscar comida, a horta é quase como ter uma arma em casa para te poderes defender. E no fundo, não sei se foi a associação mais certa, mas é isto, é uma defesa, é uma forma de tu garantir o teu sustento. E eu acho que o Covid trouxe muito isso às pessoas e foi a partir daí que começou a ser sustentável. E foi muito engraçado porque foi de uma forma muito orgânica, eu nunca quis transformar este projeto num negócio. Foram pedidos atrás de pedidos, atrás de pedidos, e eu fui respondendo a esses pedidos e fui percebendo, ok, eu consigo mesmo viver disto, eu consigo fazer disto o meu... que também tem os seus dilemas, não é? Tipo, trabalhares naquilo que gostas tem os seus lados bons e os seus lados maus, mas foi a partir dessa altura, desses pedidos que foram acontecendo e dessas respostas de forma orgânica que eu fui dando, que fui tornando o meu negócio sustentável e depois fui percebendo estratégias e juntando mais pessoas certas, porque eu acho que isso foi uma grande sorte que eu tive na minha vida, foi as pessoas. Foram as pessoas de quem eu estava rodeado. De outra forma, eu não tinha o impacto que tenho hoje, a nível da agricultura urbana em Lisboa. Foi mesmo ter as pessoas certas ao meu lado e poder ter agarrado algumas oportunidades que me deram aqui um trampolim para hoje ser totalmente sustentável a nível financeiro. Fantástico, grande viagem, grande viagem. Grande viagem mesmo, É. é mesmo. E com algumas desistências no meio. Não... Faz parte, faz. claro. Ainda, mas é só para as pessoas perceberem isso, nem tudo é um mar de rosas, nem... Eu chateei-me várias vezes com o meu projeto e com as pessoas que estavam à minha volta por não acreditarem no projeto, porque havia muita gente que não acreditava, ou achava que era uma utopia ou um sonho do André. E hoje ver que é um projeto de sucesso e que as pessoas... Porque sem as pessoas o meu projeto também não é nada, não vale de muito. E ver que as pessoas estão muito mais consciencializadas e com muito mais vontade de querer aprender sobre o que é ter uma alimentação saudável e produzir o seu alimento, para mim é check. Está feito. Tenho uma grande curiosidade que é, há alguma coisa que tu comas que é um bocado o teu guilty pleasure de agora vou ao McDonald's neste dia do ano, agora vou comer aqui esta coisa ultra processada, porque pronto, me apetece e vou fazer isto uma vez por ano. Ou nunca, não há nada que tu penses, ok, isto faz mal, mas eu gosto e vou comer agora. Sim, em momentos de carência. Ok. É engraçado, por acaso, em momentos que eu não estou muito bem e que estou com a energia em baixo, é quando essas vontades aparecem. Pois, é como tudo na E vida. eu vou ceder, obviamente. Mas sim, sei lá, um McDonald's não me fascina e também não concordo com o tipo de produção e de consumo. Claro. Mas, sei lá, olha, este Natal eu vinguei-me nos doces todos, eu não
foi tudo. Fiz um pijama com todos os doces e eu acredito que eles tinham imenso açúcar e eu comi. Bora, siga. Mas não tenho assim nada assim. Mas sabes porquê? Porque mesmo a minha comida saudável, para mim, é aquilo que eu quero comer. É aquilo que eu gosto, dá-me prazer, eu adoro comer aquilo e sinto-me super satisfeito se calhar com alguém, como alguém se senta a comer um hambúrguer do McDonald's. Então, o tipo de alimentação que eu tenho é tão satisfatória que eu não tenho que ir buscar outro prazer a outro tipo de alimentos. Há sobremesas sem açúcar que eu adoro e que são boas e que me sabem bem. Uma boa fruta, uma boa, sei lá, uma boa maçã, uma boa pera, um Diospir, que é o meu fruto favorito. Isso para mim é tipo assim, eu não preciso de chocolates, não preciso de nada. O meu corpo e a resposta que o meu corpo tem sobre a alimentação saudável é tão 100% satisfatória que eu não preciso de ir buscar esses... E eu tenho muita noção e consciência do que é um processado, o que é um doce com açúcar e alimentar-me disso todos os dias, ou de bolachas, ou de cereais, ou de chocolates, ou essas coisas todas, eu sei o quão mal isso faz. O meu corpo rejeita naturalmente isso, é incrível. Interessante. Portanto, sentes-te pior se consumires uma coisa dessas, por exemplo. Quando comes um bocadinho mais de açúcar, sim, se calhar vais sentir um bocadinho... O meu corpo responde também a isso, pensando sim. Exato, interessante. Mas esses são anos e anos de treino. Não. Não? É engraçado que não. Foi fácil? É natural. Ok. É natural. É natural em mim este tipo de... Não foi nada que eu me obriguei a fazer. Acontece naturalmente. Porque sabes porquê? Porque eu acho que é quando tu tomas a consciência. A partir do momento em que tu tomas a consciência é tão fácil, porque depois também começas a provar outras coisas e a alimentar-te. Não cries barreiras, porque eu acho que a resistência está aí, em as pessoas alterarem a sua alimentação ou acharem que estão a pôr de lado alguma coisa que não querem comer. Mas para mim, o meu processo foi super, super natural. E é nato, não sei. Eu às vezes vejo coisas com açúcar em cima e eu não consigo comer aquilo porque eu sei o mal que aquilo faz. E o açúcar é o alimento do cancro, sem dúvida. Se as células querem se alimentar de alguma coisa, é desse açúcarzinho que vocês lhes estão a dar. É mesmo. Por isso eu tenho isso muito em mim e se calhar pelo aquilo que eu passei com a minha mãe, não? Claro, exato. Talvez Claro. seja. Também tem, obviamente, um impacto em ti. É. Exatamente. Relativamente às hortas, eu acho que é extraordinário tu conseguires pôr uma horta em qualquer sítio. Pronto, há a questão do sol, da luz solar, e há formas de combater isso e tudo mais, mas qual é a coisa mais estranha e mais invulgar que tu já puseste numa horta urbana? Onde é que eu coloquei essa horta? O ingrediente, os dois, onde é que tu a colocaste e que ingrediente é que foi? Olha, fiz uma horta agora há pouco tempo numa fonte, dentro de uma fonte desativada. Foi super engraçado. Que foi no Porto e eles não estavam a conseguir restaurar a fonte e hoje em dia é uma fonte de alimento. Não só de água, mas de comida. E foi o sítio assim mais engraçado onde eu fiz uma horta, foi numa fonte de pedra no Porto. Como é que se chama aquele? No Celina. Exatamente, no Celina. E foi aí que fiz aí a minha horta. Foi fixe. A cena mais estranha que eu meti dentro dessa horta foi uma cadeira partida. Porque a fonte era tão alta, tão alta, tão alta, ou seja, tinha uma profundidade gigante, em que nós não conseguimos, nem é suposto encher aquilo tudo cheio de terra. Então tu tinhas que criar umas plataformas para encher um bocadinho mais, para depois pôres a terra lá dentro e poderes criar volume em baixo, para depois colocares a terra. Então nós tínhamos levado algumas paletes, algumas coisas, mas faltava ali havia um buraco que estava ali ainda por preencher e a Celina tinha umas cadeiras partidas lá, umas coisas para estar fora e para restaurar. E a permacultura é isto, e as minhas hortas, os meus workshops são todos muito baseados nisto, que é o que é que nós temos e como é que nós podemos construir uma horta com aquilo que nós temos. Não vamos comprar a lado nenhum, não vamos buscar a lado nenhum, é dentro aqui do nosso círculo, como é que nós vamos construir a nossa horta. E aquela cadeira, olha, mandámos ali aos pontapés com ela, só destruí-la mais um bocadinho, encaixámos dentro da fonte e hoje em dia aquela fonte já colheram lá no hotel e tudo, e então
foi assim o sítio mais engraçado onde eu fiz uma horta, pá, que não é suposto ser uma horta, né? E hoje em dia ela é um sítio, é a rainha ali do jardim do Celina e toda a gente adora. E foi engraçado ter feito uma horta numa fonte, por acaso. Porque é a fonte da vida, na verdade, uma horta. Exato, tem uma metáfora aí muito interessante. E a nível de ingrediente em si, ou seja, de planta ou legume ou leguminosa, tu tenhas crescido numa área urbana que se calhar não é o mais óbvio que as pessoas pensam. Há alguma coisa que tenha assim à cabeça? Comida, de Sim, legume. tipo de comida, yeah. Opa, sim, porque no fundo uma horta o que te traz é isto, traz todos aqueles alimentos que tu não vês no supermercado. Pá, desde couves queiles, acelgas, couve raban, beterrabas a laranjas, tomates de todas as cores, o cherry, o coração de boi, mas tudo tomates e variedades completamente diferentes. É a oportunidade incrível de ter uma horta, é isso, é poderes produzir alimento que tu não conheces e que está lá à tua disposição. E que tens acesso a ele, e de outra forma não terias. Mas sim, assim, eu acho que o que é mais interessante para as pessoas e o que as pessoas acham muito engraçado nas hortas são as flores. E elas poderem ser todas comestíveis e elas poderem ter um grande impacto no ecossistema. Porque no fundo o que eu ensino as pessoas a fazerem é criarem pequenos ecossistemas que sejam completamente autossustentáveis. Eles não são pessoas que eu não estou a ensiná-los só a cultivar o seu próprio alimento, que é uma horta. Como é que funciona este ecossistema, como é que ele pode ser sustentável, como é que ele pode estar equilibrado, como é que tu podes reagir às coisas más que aparecem dentro do teu ecossistema, como é que tu o podes equilibrar com coisas boas. Então acaba por ser muito e as flores são essenciais. As cosmos, as tagetes, as capuchinhas, são todas plantas que as pessoas não veem normalmente num supermercado, numa prateleira, e que ali na horta têm acesso àquilo, provam, comem e sabem que tem um impacto super incrível com os animais em volta. Então acaba por ser um equilíbrio maravilhoso. E há algum benefício nutricional ou de algum ponto de vista em medicinal. Consumir? Medicinal, sim. Simplesmente comer, Comer, sim. apanhar da horta logo assim imediatamente. Ok. E há uma coisa também muito interessante que é as punks, que são as plantas em punks mais no Brasil, que eles denominam assim desta forma, mas são plantas selvagens, plantas espontâneas. Por exemplo, as baldroegas, as urtigas, a cavalinha, todas essas plantas que existem, as malvas. Nós às vezes olhamos para os campos e vimos um campo cheio de ervas que é só mato. Mas ali estão milhares de plantas que são comestíveis e que são, na verdade, plantas mega resistentes. E que são essas plantas que nós devíamos comer mais. Não tantas domésticas, que são aquelas as alfaces, a couve, o brócolis. Isso são tudo plantas modificadas. Todas as plantas que nós vimos no supermercado, nada veio da natureza. Foi tudo geneticamente alterado. Até o próprio milho. Eu quando estava a estudar agricultura e foi das coisas que mais me impactou foi a alteração genética do nosso alimento. A maçã que o meu avô comia não é a maçã que nós estamos a comer hoje. E isso foi o mais assustador que eu vi no meu curso. E poder saber, e acho que é isto, que é, as pessoas quanto mais conhecem as plantas, mais cuidam. E tu percebes que podes te alimentar de uma malva que está à beira da estrada, de um dente de leão, que aquilo traz-te benefícios medicinais incríveis. Os cosmos, as capuchinhas, as urtigas, que são tipo, é um ouro que a natureza te dá e tu nem sequer plantaste aquilo. E tu podes fazer uma sopa e tem imensos benefícios para a parte cosmética. Por isso a natureza dá-te mesmo aquilo que tu precisas e às vezes é muito difícil, e é tão simples que às vezes tu só complicas. E só tu, que não és tu, João, desculpa. Pronto, pode ser honesto. Às vezes nós só complicamos porque está lá tudo. Só precisamos de conhecer e de nos entregar e de querer saber mais. Porque a natureza dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. E às vezes até é incrível como é que tu colocas uma batata na terra e ela dá-te 10. Por isso ela dá-te sempre a triplicar, a duplicar, dá-te sempre a mais. E é maravilhoso esta resposta que a natureza tem para contigo, que é sempre muito mais que aquilo que tu lhe deste. E tu tocaste num bom ponto, nós complicamos sempre. Nós Isso complicamos acontece em sempre. tudo na vida, se é curioso. Principalmente nas relações entre pessoas e sempre os medos e as inseguranças e todas essas coisas. Mas muito interessante e acho que já aprendi aqui um bocadinho. Espero que as pessoas que nos estão a ouvir também tenham aprendido. Para mim foi bastante educativo. Eu queria agora passar para a parte um bocadinho menos profissional. Tenho aqui umas perguntas finais para nós falarmos um bocadinho e queria falar de sonhos contigo.
eu tenho esta curiosidade, que eu já descobri mais algumas pessoas que têm também, mas é extremamente raro. Eu nunca sonhei a cores. Nunca me lembrei na minha vida de um sonho a cores. E eu lembro muito dos meus sonhos. É muito comum eu acordar e lembrar-me mais ou menos do meu sonho. E é sempre a preto e branco. Ou, se há cores ali, estão quase a desaparecer. Mas são sonhos antigos ou são coisas que acontecem? Tudo. Eu acho que isto é outra característica, que é uma coisa recente, que tem para aí 10, 15 anos. A maioria dos meus sonhos nos últimos 10, 15 anos são em cenários pós-apocalípticos. Seja o que for, posso ser eu e os meus amigos, uma situação normal, mas os prédios estão todos destruídos ao fundo. Ou está tudo a cair, ou alguma coisa se passa. Ou seja, não é simplesmente calamidades, não tem que haver perigo necessariamente. Pode ser uma situação normal, até positiva, mas lá está, as hortas já tomaram conta dos prédios que caíram. É um bocadinho esse cenário, mesmo a Last of Us, ou pronto, mil e uma coisas pós-apocalípticas que existem. E eu tenho esta curiosidade, eu gostava de saber se tu tens algum padrão nos teus sonhos, algumas características que são sempre comuns, ou se há algum sonho particular que tu te lembres que tenha sido assim um bocadinho engraçado. Olha, eu por acaso sonho a cores. Eu acho que nunca sonhei a preto e branco. Ok. Acho que não. Acho que nunca sonhei. E em que língua já agora? Sempre em português. Mas às vezes eu nem falo, eu não consigo falar muito nos sonhos. Nunca há diálogos, nunca há uma língua clara nos meus sonhos. Às vezes sinto que falo com alguém, mas ninguém fala. É como se fosse mental, estás a ver? Sim, eu sinto quase como se estivesse lá sempre só a ver o que é que se está a passar. Não é muito um papel muito participativo e ativo no sonho. Olha, mas sonhos que eu me lembro desde miúdo, olha, adorava sonhar a voar. Eu acho que isso é um bom presságio. E já não sonho há muito tempo, por acaso. E era engraçado que eu sonhava sempre a voar dentro da casa do meu avô, e era a voar, a subir as escadas e a descer. Mas é tipo assim, a levitar. Era um sonho que, por acaso, me apareceu, já foi há muitos anos, e que me apareceu várias vezes. Por acaso foi engraçado, é um sonho que fica comigo. E sonhar com a minha mãe, mas sempre com a minha mãe muito mais nova. Nunca com ela como ela, e isso foi sempre uma coisa que me intrigou. Portanto, a tua mãe de fotografias? Sim, eu acho que nem me lembro de conhecer a minha mãe como eu sonho com ela. Certo, interessante. Era sonho sempre com ela mais nova. O que me traz uma mensagem super boa e leve da coisa. Porque eu acho que o sonho é muito é o nosso inconsciente e retrata muito os nossos medos às vezes. E tu tens ali uma oportunidade para poder, sei lá, resolver qualquer coisa, algum acontecimento que tu tenhas tido na vida real contigo. Exato. E sonhar com a minha mãe muito nova. E pronto, eu lembro-me da minha mãe muito sem cabelo, muito doente. E como eu sonho com ela, era como ela era quando era nova, com o cabelo comprido, loiro, e sempre com muito brilho, e isso traz-me muita calma e traz-me muita paz, poder sonhar com ela assim. E então, já não sonho com ela há muito tempo, mas é sempre um sonho, e não há muita... E é engraçado que no sonho há sempre a consciência, e eu sei sempre que ela faleceu, e é quase como voltaste, sabes? Tipo vieste outra vez. É quase como se fosse uma visita. Interessante. É realmente super... Portanto, há uma consciência ali, claramente. Há consciência claro. do sonho. Exato. Não é Então só é quase como se fosse uma aparição ali de um voltaste, estiveste muito tempo fora, e é quase tipo um matar as saudades, na verdade. Então é fixe. E ela está sempre bem, por isso eu acredito que ela está bem. Exato. Ora, nós estamos a chegar aqui ao final, e no final do nosso podcast temos aqui a parte das sugestões culturais. Que eu tenho aqui a cábula. Eu vou perguntar o que é que tu tens para partilhar connosco a nível cultural, que pode ser qualquer coisa que tu queiras partilhar. Olha, eu vou-te dizer as 3 coisas culturais que eu vou fazer para o ano. Ok, pronto, isso é ótimo. Então, vou oferecer este presente, que é ver uma peça de teatro que é a Médica, no Teatro da Trindade, que vai ser dia 15 de janeiro. Eu adoro ir ao teatro e poder viver Lisboa, na verdade, é isto, é ir a estas coisas culturais o máximo que puder. E sempre que uma das coisas que Lisboa me traz, porque eu nunca quis viver aqui, na verdade, e hoje em dia não vivi durante 7 anos, mas é isto, é poderes ter a oportunidade de estar tão perto de coisas, de fazeres tanta coisa e teres tanta escolha para poderes fazer a nível cultural. Então esse teatro eu vou também ver o espetáculo de dança ao Porto,
Eu não sei qual é que é a data, ainda ao certo, mas há qualquer coisa prestes a acontecer, que é da direção artística do Vítor Hugo Pontes, que é um bailado de dança contemporânea, isto muito influenciado pela minha irmã mais velha, as partes dos espetáculos e de danças. E depois vou ver um concerto, dia 12 de janeiro, de um francês, que é o Mézergue, que ele mete som, faz assim, uns sons só com um piano e com assim, um som mais alternativo, que também vai ser bastante interessante e acho que vai ser a primeira vez dele cá em Portugal. Então vai ser um concerto que eu vou também dia 12 de abril. São estas três coisas. Agora, claro, sempre que puderem, viajem, que eu acho que não há nada melhor culturalmente do que viajar, e a minha viagem ao Brasil, por exemplo, foi incrível, e eu fiz uma viagem que deu uma oportunidade de conhecer a Bahia e de conhecer toda a cultura daquelas pessoas, que é maravilhoso, e viajar permite-te conhecer novas línguas, novas pessoas, novas histórias, novas comidas, novos espaços, e é isso. Viajar para mim é assim o completo, é mesmo chave na mão para a cultura. E podes ver os espetáculos locais, que dizem anos sobre a cultura também. Sem dúvida, concordo contigo, concordo. Eu tenho também 3 sugestões, uma nacional e 2 nada nacionais de forma nenhuma. A minha sugestão cultural é estranha porque é uma pessoa, ou seja, não é nada que essa pessoa esteja a fazer neste momento, mas é a pessoa em si. E é o André Cabral, é dançarino, é um amigo meu e é uma pessoa absolutamente fantástica, é um artista dentro da dança extraordinário. Pronto, e tanto o André como o Gonçalo fazem representação também, portanto, extremamente artísticos. Ok, boa, quando é que é? E não há nenhuma peça agora, ou seja, lá está, é a pessoa em si. E nós pesquisar sobre ele. Seguirem, sigam, porque vale muito a pena. E vale a pena, vão ter com ele, falem com ele, porque é uma pessoa encantadora. Acho que é mesmo daquelas pessoas, quando se fala com ele, sente a simplicidade humana ali, pelo melhor sentido possível. Não há presunções, não há manias, não sei, acho que se ganha sempre cada segundo de falar com ele. Portanto, recomendo bastante. As outras 2 recomendações são 2 recomendações bastante americanas. A primeira é um filme de 1982, chama-se Dark Crystal, é do Jim Henson. O Jim Henson é o criador dos marretas, pronto, uma das pessoas envolvidas nos marretas, e em 1982 ele fez este filme de fantasia, que é extraordinário de todos os pontos de vista artísticos, banda sonora, bonecos em si, ambiente cênico, peças cênicas, é extraordinário. A Netflix depois fez uma série em 2019, já após a morte dele, porque os filhos continuaram com o estúdio Henson, neste caso, e portanto eu recomendo bastante isso. E a minha última recomendação é a série Girls. Eu sei que há fãs aqui, e porquê? Porque a série Girls é o Sexy a Cidade em real, ou seja, são amigas que vivem em Nova Iorque e que se relacionam e têm vários problemas nos seus 20 e tal anos, e no fim acabam todas separadas, porque quando nós crescemos com pessoas que conhecemos há muito tempo, é normal já não termos nada em comum passado algum tempo. E às vezes não vale a pena andar a forçar coisas que já não existem. E eu acho que isso é extremamente interessante, ou seja, spoiler alert, já sabem o final da série, mas eu acho bastante interessante tudo o que acontece, e ter os desamores e todas essas coisas, e questões sexuais, questões de género, tudo expor uma grande panóplia de realidade, de uma forma bastante crua. O Adam Driver é um dos atores que entra nessa série também, há muitos atores conhecidos que entram aí, mas eu acho que por um lado, obviamente, tem as partes fantasiosas, mas tem a parte real e crua também do que é a amizade. E às vezes a amizade vem e volta, damos com uma pessoa nesta altura, faz sentido nesta altura de vida, e se calhar daqui a 20 anos vai voltar a fazer sentido, mas há um gap de 20 anos que não faz sentido, não há problema nenhum, ninguém tem que se chatear, simplesmente não estamos alinhados nesse momento, e eu acho que há essa mensagem muito honesta que não existe em muitas séries do género. No final é sempre final feliz e vamos ser todos amigos e somos amigos há tantos anos, então vamos continuar juntos. Mas não, se calhar às vezes temos de fazer amigos novos e, é verdade, e já não temos nada em comum com aquelas pessoas. Portanto, eu acho que é extremamente interessante. Portanto, são as sugestões culturais que eu tenho aqui. Olha, mas já que falas em filmes e coisas, eu vou dizer este aqui que foi um dos melhores filmes que eu vi em 2024, que é Jardins Selvagens, e é um filme antigo que fala sobre uma arquiteta paisagística. E o que é que ela faz? É um filme real, ou seja, é uma biografia, no fundo, acaba por ser uma história verídica.
E o que é que acontece? Ela vai a um concurso em Londres, concorrer para um concurso de jardins e de paisagens, e isto só para dizer, é um filme romântico, que fala ali de uma relação romântica, mas traz uma mensagem maravilhosa no que toca aos jardins que nós temos. E a mensagem que ela quis passar é: porque é que nós, que viajamos tanto pelo mundo e vimos tantas paisagens selvagens e jardins selvagens, e é disso que nós queremos estar perto, porque é que nós construímos os nossos jardins de uma forma completamente contrária a isso? Que é tudo arbustos cortados, relva, e não Controlado. e tudo controlado, tudo ali como nós queremos, limitado, e não porque ter um jardim selvagem. E na verdade esta história é uma história, o processo até ela conseguir fazer o jardim para ganhar o concurso que ganhou e que concorreu contra o Príncipe Carlos. Ela ganhou este concurso e ela mostra mesmo isto, a mensagem dela ativista de certa forma é esta, criem os vossos jardins como a natureza é e não como aqueles jardins completamente cortados, que ela dá aqui uma grande comparação, que é quase nós quando colocamos maquilhagem, que é porque é que os nossos jardins têm que ser todos maquilhados e têm que ser todos bonitos, não é uma coisa real. E ela traz essa mensagem de vamos transformar os nossos jardins em algo que é real e que é selvagem e que ao mesmo tempo é lindo, até porque as pessoas viajam o mundo inteiro para poderem verem paisagens bonitas e estar em contacto com espécies selvagens. E no fundo é isso, a mensagem dela é muito giro. E há outro documentário incrível que fala sobre a alimentação, que é o Kiss the Ground. O Kiss the Ground é um documentário maravilhoso para se poder ver e ter uma tomada de consciência sobre o que é a nossa alimentação e que a nossa saúde começa mesmo no solo, no tipo de terra que nós temos. Também eram duas sugestões. E bem boas, bem boas. Pronto, olha, nós chegamos ao fim. Eu queria só dizer a ti e a toda a gente que está aqui que o teu pai foi das pessoas mais importantes para mim na minha vida e que até hoje me continua a influenciar em muita coisa. É uma pessoa que cada vez que eu penso nele é uma alegria gigantesca e é fantástico olhar para ti e ver tanta coisa dele. Portanto, muito obrigado por estás aqui e obrigado por estar isto contigo. E obrigado eu. Lindo. Muito obrigado. Obrigado.